Já é sexta-feira, você já sabe, né? Sexta da Saúde. E nessa Sexta da Saúde, vamos conversar com a nutricionista, olha aí, cuidar da nossa saúde, falar com a nutricionista, a doutora Karina Kelliane. Ela é nutricionista lá do nosso parceiro dos produtos Lucena. E conosco vai falar a respeito da importância dos cuidados alimentares com a nossa saúde, como também vamos falar sobre alguns produtos que algumas pessoas certamente conhecem, mas às vezes não sabem qual é a sua grande importância. Então, tudo isso e muito mais aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, quer fazer alguma pergunta, interagir com a gente, basta mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, anota aí, 9922-9519, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você interage com a gente aqui ao vivo na Band Natal. Eu dou boa tarde à doutora Karina Kelliane, seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco. Sim. E vamos iniciar aqui a nossa entrevista falando qual é a importância para a saúde de uma boa alimentação. Bom, uma alimentação saudável a gente sabe que previne várias doenças, por exemplo, como o câncer. Então, o câncer ele já está cometido, por exemplo, numa obesidade, que é uma doença inflamatória, e a alimentação saudável, uma alimentação mais rica em frutas, verduras e legumes e alimentos que são alimentos anti-inflamatórios, contribui para prevenir essa doença e outras que a gente pode adquirir. Que outras doenças, por exemplo, podem ser prevenidas com a boa alimentação? Por exemplo, além da questão do câncer, né, que é o que mais a gente está vendo, inclusive no nosso estado, a gente também pode prevenir as doenças do coração. Então, as doenças do coração é uma dessas patologias que mais tinha cometido, por exemplo, dentro desse quadro, né, com os infartos. Então, a gente pode prevenir as doenças do coração, a obesidade, o diabetes, né, a hipertensão, que também está só crescendo. Lógico, aliado tudo isso a uma atividade física. E aí eu pergunto, quando a gente pensa na diabetes e hipertensão, quais são os principais alimentos que são recomendados para pessoas que têm esses problemas? Pronto. Quando a gente fala do diabetes, a gente primeiro vai tentar separar um pouquinho, porque o diabetes a gente vai trabalhar muito com a questão de fibras, né? E a questão também de alimentos que controlem esse açúcar no sangue. Porque o diabético tem aquela preocupação, mas eu vou trocar tudo que não é integral, passo a comer integral, e como é que eu utilizo, né? Então, além dos integrais, os pães, as bolachas, as massas em geral, a gente tem que ter cuidado em adicionar sempre fibra. E onde é que estão essas fibras, além das frutas e das verduras? Por exemplo, as sementes de chia, a aveia, são fortes. Semente de chia, até nós temos um exemplo aqui, nós né? temos aqui. Engraçado, né? Parece comida de passarinho, mas também é muito bom, muito gostoso. Eu, particularmente, consumo todos os dias a chia. A gente vai mostrar aqui para o nosso telespectador, né? Olha só, essas bolinhas aqui, parece comida de passarinho, mas na verdade é muito gostoso. Eu todos os dias coloco com iogurte de manhãzinho cedo e também é muito bom para a digestão, né? Exatamente. As fibras, na verdade, além dela controlar esse açúcar no sangue, esse índice glicêmico, elas também têm o poder de controlar esse intestino. Então, você que tem um intestino preso, você que tem também um problema de colesterol, sempre tem muita gente no consultório com colesterol elevado, elas controlam. E no caso dessa chia, como é que a gente vai utilizar? Tem duas formas. Se você é diabético, você vai colocar por cima das frutas, nas vitaminas. E se você, por exemplo, está acima do peso e também tenta reduzir, eu sempre indico uma colher de sopa e um copinho de água, 30 minutos antes das refeições. Nas principais, que é que tem mais apetite, almoço e jantar. Uma outra dica também que às vezes eu faço é você misturar com a massa da tapioca e fazer a tapioca com chia, né? Mas aí os estudos mostraram uma outra novidade que eu estou trazendo para vocês. Pois eu quero saber qual é. No caso da chia especificamente, ela não pode ser aquecida. Ela só pode ser adicionada por cima das frutas, no suco, que não seja eleve a temperatura, porque elas vão transformar em corpos que vão oxidar tudo que tem na chia, que são fonte de gorduras saudáveis. Então, o que é que a gente pode misturar na tapioca? Então usar a chia na temperatura natural. Natural.
E na tapioca, o que é que a gente pode misturar? Por exemplo, farelo de aveia. Farelo de aveia, né? Isso eu faço mais constantemente. Nós podemos colocar também a linhaça, né? Que pode ser também adicionada. E é um detalhe que há uma diferença entre a própria aveia e o farelo da aveia. Isso. O farelo da aveia ajuda a absorver mais a gordura, né? Porque como a fibra ela está maior. No que ela está maior, ela é como eu falo no consultório, assim, uma linguagem mais simples para que você de casa possa entender, né? Então faz uma varredura, vai varrer. Então ela consegue puxar, absorver melhor essa quantidade de açúcar e de gordura para eliminar muito mais rápido, que são os excessos. E é uma pergunta que lhe faço, né? Já está chegando pergunta aqui, telespectador. Janilson está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber qual é a importância da castanha para a alimentação. Acho que ele se refere à castanha de caju? Sim. Bom, as castanhas, elas são riquíssimas, por exemplo, nas mesmas gorduras boas. Porque muitas vezes o paciente ele tem medo de estar comendo gordura, mas tem que saber qual gordura boa, né? E a quantidade, né? E a quantidade. Então, são 5, certo? 5 unidades por dia, mais ou menos, lógico, depende do que você vai comer ao longo do dia, mas ela vai trabalhar com colesterol, diabetes, enfim, várias coisas que vão desinflamar também. E tem a diferença da castanha, quando ela está assim mais amarelinha, ela passou por algum processo e às vezes ela está bem branquinha. Qual a diferença? Quando ela é mais amarelinha, que é nesse caso aqui, ela tem a gordura de palma, o óleo de palma. Então, ela foi elevada à temperatura, foi frita, certo? Quando ela é mais branquinha, ela foi cozida. Então, nesse cozimento, a gente não tem a gordura presente, que é industrializada. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo mais perguntas de telespectadores, conversando com a doutora Carina Kelliane, que é nutricionista, falando sobre o poder das oleaginosas, castanha, amendoim, falando sobre óleo de girassol, óleo de milho, canola, tudo aquilo que é importante para a sua saúde e que também tem lá nos produtos Lucena. Daqui a pouquinho a gente volta. Conversando com a doutora Carina Kelliane, nutricionista, falando sobre o poder das oleaginosas e tantas outras coisas importantes para a saúde. E no intervalo eu estava falando com meu amigo aqui, cinegrafista Cezinha, o João Grandão, né? Ele estava dizendo que toda noite ele come um pedaço de carne gigante e uma feijoada antes de dormir. Toda noite, para dormir ele só dorme assim. O que é que a gente diz para uma pessoa assim, hein, doutora? É equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Eu estava falando, comparando com relação ao pessoal do Rio Grande do Sul, que também gosta de carne, mas eles tomam muito chimarrão. Então, eles equilibram um pouco com algumas bebidas que são anti-inflamatórias, né? E aí auxiliam, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, né? E a gente, qual é a importância nesse caso? Já está chegando mais perguntas do telespectador, mas como a gente falou sobre a importância da digestão em chimarrão, eu estou aqui também com o chá verde, né? Qual é a importância do chá verde? Nossa, o chá verde é conhecido pelas questões das catequinas, né? E é altamente... O que são as catequinas? São substâncias presentes que são muito anti-inflamatórias, certo? Então, ajuda no emagrecimento, a queima de gordura, desinflamam realmente o corpo, só que tem uma observação muito, muito importante, porque aí tá todo mundo pegando receita de chá e com relação ao chá a gente tem que ter cuidado. No caso específico desse chá verde, quem é hipertenso, quem toma medicamento para pressão alta, não pode fazer uso, porque vai aumentar mais ainda por ser termogênico. E aí eu pergunto, qual a diferença entre esse chá assim que você pega as folhinhas, né? Me parece aqui que são as folhas naturais, né? Sim. Bem cheiroso. E a diferença entre esse tipo de chá assim e quando você compra naqueles sachêzinhos. Tem quem diga que aquilo ali não vale de nada. Eu não sei o que é que a doutora diz a respeito. A gente indica, que a gente chama por fazer infusão, né? Infusão é você pegar as folhinhas, que são naturais, e colocar com água quente, abafar e tudo mais. Quando a gente faz esse processo de infusão com o que é mais natural, a gente consegue absorver melhor todos os compostos. Aqueles de sachê é válido? Mas tem que ter cuidado. Se ele é orgânico, qual é a procedência dele, porque na indústria, infelizmente, tem algumas coisas que vêm, que não são tão bacanas, que podem diminuir a absorção desses compostos. Muito bem. Tem pergunta do telespectador sobre chia, né? Aqui é a chia. A pergunta é da Célia, lá do Parque das Dunas. Ela quer saber se quem é diabético e precisa perder peso pode colocar chia na água antes do almoço ou jantar. Pode. Ou até mesmo na comida. Pode, exatamente. A chia, ela pode, digamos que ela tem muito apetite na hora do almoço, né, do jantar.
faz aquele procedimento que eu falei de colocar uma colher de sopa, um copinho de água 200 ml, toma 30 minutos antes. Ah, mas eu não consegui, eu posso colocar em cima do alimento? Da mesma forma, porque ele no copinho com água, ele vai formar um gel. Esse gel vai ficar muito cheio, vai preencher o estômago, então você come menos. A chia, né, se você prestar atenção, botar água no canto e ficar olhando, ela vai inchando, né? Isso ocupa espaço no estômago. A clínica que ela aumenta 12 vezes do seu tamanho, né? É mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas, enfim, é como se você botar uma colherzinha de chá, ela vai dar quase 10 colheres de preenchimento, em termos de volume. E estamos aqui também com o damasco, né? O que é o damasco? Para que é que serve o damasco, né? Ela, do jeito que está aqui, ele está desidratado, não é isso? Isso. A frutinha do damasco desidratada. Isso. O damasco a gente utiliza muito na clínica com relação, por exemplo, à ansiedade. Para ansiedade, o damasco? Isso. Tem cromo, que é um mineral super importante. Já vou comer um desse agora. Na questão da ansiedade. Então, assim, você está cansado, trabalha muito, geralmente os níveis de serotonina baixam no final da tarde, porque você está cansado. Para quem trabalha com rádio e televisão, você imagine, viu? Então imagine aquela andar com tensão, um pacotinho desse de damasco todo dia, né, Joganda? Então, o que é que acontece? Ele melhora essa sensação da ansiedade, de estar beliscando. Eu utilizo muito em mulheres, mas não só em mulheres, tá, gente? O homem também tem ansiedade, homem também tem estresse, então a gente pensa nos dois grupos. Tem sim. E nós podemos falar sobre qual a importância do amendoim, que é uma outra oleaginosa também, para o organismo humano. O amendoim, de forma geral, as castanhas, castanha de caju, de baru, enfim, todas essas nuts que a gente chama, né? Elas são importantíssimas nesse controle de artéria, né? Eu vou estar melhorando o fluxo sanguíneo, no controle do colesterol, porque eu aumento esse colesterol que a gente chama melhor, né, de bom. Aí eu vou também estar prevenindo as doenças do coração e a pressão arterial. Então, basicamente, o amendoim também entra nesse conjunto. Muito bem. E, por exemplo, o que dizer em relação a óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, que durante um tempo era uma grande novidade e todo mundo só queria saber disso? Pois é. Os estudos mais recentes que eu falo assim, 3 anos para cá, com mais peso, eles informam que esses óleos a gente tem que ter, na verdade, um equilíbrio, rodiziar, porque são óleos que inflamam bastante o corpo. Então, se você não tem uma alimentação equilibrada, por exemplo, dentro das gorduras saudáveis, nós temos, enfatizo mais o ômega 3 e o ômega 6. O 3 das castanhas, o 6 desses óleos, tá? Se eu consumir muito esses óleos, que é o 6, eu vou estar inflamando muito o meu corpo. Então, eu não prescrevo particularmente no dia a dia. Eu gosto mais do azeite, eu gosto da história do óleo de coco, que é uma outra coisa. O azeite para cozinhar é recomendado? Porque se fala que na hora que aumenta a temperatura, perde as propriedades do azeite. Mas mesmo assim, ainda é melhor do que o óleo? Muito melhor. Eu aconselho assim, você vai grelhar, não levanta ponto de fumaça, porque esse ponto de fumaça, ele não fritar que a fumaça suba. Se você deixar em alta temperatura essa fumaça elevando demais, aí você perde muito do azeite. Mas se não é muito rápido, azeite extra virgem e com essa menor concentração de 0,5. Muito bem. De acidez. Mais pergunta do telespectador, o pessoal que está em casa nos acompanhando. Tem a pergunta da Marília, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber qual é a importância da castanha do Pará. Nossa, eu sou muito fã. Marília, né? Marília. Eu como 2 todos os dias. Exatamente. A castanha do Pará, a gente enfatiza muito na questão de selênio. Então, selênio é um mineral que ele é importantíssimo nas doenças degenerativas, Alzheimer, doenças cardíacas. Principalmente, ela é utilizada para prevenir a questão de doenças da tireoide. Então, por exemplo, eu tenho doença da tireoide, então eu trato somente com alimentação e a castanha do Pará é como se fosse um medicamento. São 2 por dia para a gente atingir a quantidade de selênio. Muito bem. Pergunta do César Amorim de Lagoa Nova. Ele gostaria de saber, para quem sofre de gota, que tipo de alimentação pode equilibrar a taxa de ácido úrico? Pois gota é um problema, porque geralmente quem tem gota tem que saber qual o grau. E aí a gente tem que evitar carnes vermelhas, embutido, excesso de sal, colocar uma alimentação com mais chás que desinflamem,
usar a chia realmente é muito bom e não beber, né? Porque na maioria das vezes esse paciente, essa pessoa já está ingerindo, já ingeriu bastante bebida alcoólica, que não é o recomendado. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Se canela de velho? É isso? Canela de velho? Canela de velho. Existe canela? Eu não sabia. Um telespectador perguntou, canela de velho, para que é que serve? Gente, canela de velho, essa parte da fitoterapia, ela é fantástica. Eu falo que os alimentos, ele tem um poder de cura e tem um poder de também adoecer. Então, canela de velho, ela é muito indicada para artrite. Então, quem tem dores pelo corpo, dores articulares, a gente faz o chá de canela de velho e melhora demais. Tem pacientes que eles deixam de tomar vários analgésicos por dia utilizando o chá de canela de velho. Muito bem. Quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Cidadão. E você mesmo sendo lá da equipe de produtos Lucena, você vai receber também o seu kit de produtos. E seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.